Moura vai para São começar. Paulo. Declaro aberta a plenária da CERI em São Paulo. Com a palavra, o doutor Paulo Fernando. Boa tarde, gente. Vamos ter que ser breve nessa nossa conversa aqui, por conta que nós temos uma reunião aqui na CRH às 15 horas, então vamos tentar agilizar o mais rápido possível. A última plenária ocorreu e eu acho que a novidade é a questão das vagas destinadas à cirurgia geral, do programa de cirurgia geral para todo mundo. Como vocês sabem, houve todo um processo junto pela Comissão Nacional, instituindo uma Câmara Técnica que avaliou a questão conforme informado. Depois houve recurso, voltou o processo. Mary, voltamos ao processo. Aí formou-se uma outra Câmara Técnica com mais 3 pessoas, com 4 pessoas de cirurgia, e aí eles analisaram e reformataram nós tínhamos aproximadamente 350, nós passamos a ter 462 vagas no estado de São Paulo, R1 de cirurgia geral. Nós passamos o e-mail para vocês com esses dados, né? Espero que todos tenham. O que acontece? Nós temos que olhar 2 coisas: a questão das vagas e a questão do status. A maioria de vocês fizeram um processo no status de credenciamento provisório. Esse seria o entendimento que foi logo inicial e mais lógico do processo. Então, nós vamos aqui repetir exatamente como deve ser feito e vocês terão aí dia 29 e dia 30, já estou adiantando as coisas, para que acertem. Pelo que eu entendi, vocês vão abrir o PCP e só vão alterar a questão do status. Alguns terão que fazer esse ajuste. Aqueles que tinham programa de residência médica em área cirúrgica básica, ok? Preencher e tramitar o PCP de credenciamento provisório para cirurgia geral. É óbvio, né? Você só tinha cirurgia básica, não tinha cirurgia geral, você tem que tramitar um PCP. Todos fizeram? Não. Aqueles que não fizeram terão que ter o PCP de credenciamento provisório para a cirurgia geral. Esta regra que eu estou colocando aqui foi aquela tabelinha, foi distribuída para todo mundo. Quem tem programa de residência médica em cirurgia geral apenas. Eu não tinha cirurgia básica, eu só tinha residente de cirurgia geral. Vocês poderão, em 2022, quando formar a primeira turma de residentes de cirurgia geral, fazer o credenciamento, recredenciamento, com ou sem o aumento de vagas. Em 2022. Neste momento, vocês não fazem nada. Onde está o nó? O nó está naqueles que tinham o programa de residência médica em cirurgia geral e programa de cirurgia em área básica. O que acontece? Eu já tinha o programa de cirurgia geral, eu tenho um PCP, e esse PCP de 3 anos. Mas eu tinha também o programa de cirurgia básica, que deixa de existir a partir de 2022. Consequentemente, teria a passagem de todos os residentes de cirurgia básica que vão entrar, não os que estão cursando, esses continuam cursando, passaria para a cirurgia geral. Confere? Como deveria ser esse PCP? Eu posso aumentar vagas se eu tenho credenciamento provisório? Lembrando, cirurgia geral foi aditada, portanto, todos os credenciamentos são provisórios. Eu posso aumentar vagas? Legalmente, não. Eu deveria ter colocado um PCP de credenciamento provisório.
Porém, regra de transição, mais uma vez. E a Comissão Nacional está determinando que quem tem programa de área básica e programa de cirurgia geral irá fazer o quê? Um aumento, um aditamento de aumento de vagas. Esse aditamento de aumento de vagas é um dos status que nós temos ali no CNRE. Então, será feito um PCP de aditamento de aumento de vagas. E é isso que vai mudar. É a nomenclatura. Muitos colocaram credenciamento provisório e devem colocar aditamento de aumento de vagas. Esta foi a decisão em plenária de orientação pela doutora Viviane, Comissão Nacional de Residência Médica. Foi uma decisão de plenária que a gente faça isso. E será considerada uma regra de transição. Ok? Aqueles que não tinham nem programa de residência de cirurgia nenhum, nem de área básica ou de cirurgia básica, é óbvio, é credenciamento provisório e acabou. Tem que colocar o PCP de credenciamento provisório. Esta janela que vai ocorrer a abertura será dia 29 e dia 30 de setembro. Então, muita atenção. Deixem tudo preparado. Deixem o PCP preparado. Quem não colocou o PCP, tem algumas instituições que não estão com o PCP lá. São 28 na minha conta aqui que estão sem o PCP. Essas 28 instituições, elas têm que colocar o PCP, certo? Se tem os dois programas, vai colocar o PCP e aditamento de vagas. Se só tinha cirurgia básica, vai colocar credenciamento provisório. Se tinha cirurgia geral apenas, não vai fazer nada. Tá bonitinho, o PCP tá lá, não tem nada para fazer. Claro isso? Muito bem. Essa é a primeira parte. Podemos falar um pouquinho sobre isso, se ficou alguma dúvida com relação a essas questões. Uma pergunta aqui, peraí. Então, vamos lá. Eu vou entrar no exército já já. Você está vendo as perguntas aí? Paulo, posso te Oi. falar a pergunta aqui do chat? Pode. Como Então, como fica a situação dos residentes que estão no R1 de área básica em 2021? eles vão migrar para o R2 de área básica 2022. R2 de área básica. Ponto. E vão ter esse certificado, né, de pré-requisito em área Isso. cirúrgica básica. Esses daí continuam e vão se formar em programa de pré-requisito área cirúrgica básica, não receberão certificado de cirurgiões gerais, deverão sair com as suas competências conforme o certificado já aprovado no ano anterior e poderão prestar a sua especialidade em até 5 anos. Passados 5 anos da sua formatura, eles não poderão mais prestar uma especialidade que receba os residentes de cirurgia geral. Áreas de atuação com especialidades em cirurgia geral terão que ser cirurgia geral. Lembre-se disso. Mas tem algumas que eles vão poder lá, são 8 que eles podem fazer, que aceitavam cirurgia geral e passaram a aceitar o programa de pré-requisito e área cirúrgica básica. Talvez essa pergunta queira dizer, Paulo, se que esse cara da área cirúrgica básica 2021 vai terminar vai fazer R2 em 2022, talvez a pergunta seja se ele pode prestar um R3 de cirurgia geral onde tem vaga ociosa. Não sei se foi isso que a pessoa quis dizer. Sim, ele poderá prestar aonde tenha. Por isso que quem ficar com R3 de cirurgia geral vago, por algum motivo, poderá ele prestar. Um detalhe muito importante que vai ser revogado naquela resolução que saiu também, agora não vou lembrar o número da resolução que foi dita,
o artigo 7º e o artigo 8º da resolução. O artigo 8º vai permanecer, o artigo 7º não poderá mais. Qual que é o artigo 7º? É aquele que permitia que o R2 de cirurgia geral, ele interrompesse o seu programa no R2 e prestasse para uma especialidade. A partir do momento que não existe mais o programa de pré-requisito em área cirúrgica básica, segundo a plenária da Comissão Nacional, eles não podem mais interromper no R2 e prestar para R qualquer especialidade. Eles não vão poder mais fazer isso. E para isso, esta resolução, o artigo 7º, vai sair uma resolução cancelando esse processo. Então, quem é R2 de cirurgia geral, que está no R2, e gostaria muito de, em fevereiro, prestar, ou nesse período, prestar para alguma especialidade, ele não pode sair da sua residência. Ele vai se formar em cirurgia geral. Ok? Ficando apenas para quem tem programas de pré-requisito em área cirúrgica básica, a prestação das especialidades. Esse é um ponto. Ricardo parece que quer fazer uma pergunta, Adriano também. Vamos lá, Ricardo. Boa tarde a todos, eu não vou conseguir ligar a câmera, desculpa. Ô, Paulo, quando isso vai sair de uma forma clara para as pessoas que são os mais envolvidos, que são os próprios residentes? Porque eu me lembro na época, quando teve a coisa de transição, teve lá no site da própria Comissão Nacional, e ainda tem hoje, tire suas dúvidas sobre o programa de R2 e R3. Porque, na verdade, a gente, quando você está explicando, entende porque tem um conhecimento e acompanha a coisa há pelo menos 2, 3 anos. Para aquele residente que está lá, que cada dia escuta uma informação diferente e sai uma informação diferente, quando que vai ter um documento oficial explicando tudo isso? Eu não sei se eu estou sendo muito óbvio ou se eu estou querendo carregar o residente no colo, entendeu? Mas os maiores afetados é esse grupo de transição aí, que tinha sido falado uma coisa, que mudou, que era essa coisa aqui. No final do R2 eu posso prestar e agora eu já não posso prestar. Tudo mais. Eu só vou ter 5, eu terminei em 2023, fevereiro de 2023. Eu só vou ter 5 anos para poder prestar outra especialidade, senão eu perco minha residência. Então, assim, quem vai fazer? Porque sai um bando de resolução, mas em termos técnicos, que muitas vezes até a gente que acompanha tem certa dificuldade. E são certos momentos importantes da vida de um residente aí que está fazendo a cirurgia, né? E a gente sabe que hoje começa a valer quando é publicada online a ata, a súmula da ata da plenária, que às vezes não fica bem claro algumas informações. Me desculpe se eu estou sendo até mostrando um pouco de ignorância, mas às vezes eu leio aquelas atas e tenho dificuldade de entender o que é para ser feito. Se não tivesse as nossas reuniões e tudo mais, ficaria muito difícil. Então eu me ponho, às vezes, no lugar do residente e, não entendam mal, às vezes no próprio lugar das secretárias das Coremes, que tem que explicar lá e que são, às vezes, até podendo sofrer algum tipo de assédio dos residentes, que a gente sabe que isso acontece, essas informações precisam estar de uma forma bem clara por alguém assinado, inclusive. É a minha opinião. Desculpa se eu estou sendo um pouco óbvio ou querer carregar o residente no colo. Mas eu acho que a gente precisa deixar muito claro isso para eles. Essa é a minha opinião, é isso que eu gostaria de colocar para a gente pensar. Não acho que é uma obrigação da Serem São Paulo. Não estou dizendo isso. Mas podemos, talvez, cobrar como Serem São Paulo um documento, tire suas dúvidas, faça suas perguntas, entendeu? Porque vai dar muita confusão. E vai dar confusão quando? Na hora de escrever
que tem que mudar edital de uma hora para outra e na hora que for se matricular. Daí vem com mandato judicial contra a instituição e tudo mais. Só isso que eu gostaria de colocar, por enquanto, né? Deixa eu só... bom, primeiro, realmente isso tem que sair pela Comissão Nacional. Segundo, a intenção da CELEI São Paulo é mantê-los o mais informado possível das resoluções, vamos dizer, debatidas e colocadas nas últimas plenárias. Esse é o nosso objetivo. Tipo, emitir para vocês as primeiras questões. Porém, a gente sempre deixa claro que o que vale é o que sai na ata e o que vale é o que é produzido pela CESU, que comunica a todos. Os atos autorizativos precisam ser recebidos por vocês para fazer a transferência. Todos os processos têm que estar oficialmente comunicados para vocês. A CELEI São Paulo tem, nos últimos anos, feito essa ponte com vocês, mas no formato informativo. Tipo, o gatinho subiu no telhado, as coisas vão mudar. Quando que vão mudar? Infelizmente, elas mudam no tempo da Comissão Nacional ou de Brasília, que é o quê? Somente após a ata ser aprovada. E quando a ata é aprovada? Somente no mês seguinte, quando se reúne novamente. Então, tudo isso precisa ser entendido. O que nós estamos aqui é já nos adiantando e colocando para vocês o que vai. Sabemos que estamos num momento muito difícil, porque estamos no momento de fazer os editais. Vocês estão fazendo os editais, nós aqui fazendo o edital da secretaria, da mesma forma. E temos que deixar claro sempre algumas regras no edital e colocando, inclusive, que conforme determinação da Comissão Nacional, porque não somos nós que determinamos as questões. Então, o que eu posso adiantar para você, Ricardo, que se dependesse de nós, nós já estaríamos com o beabá escrito e publicado. O problema é que eu não posso passar à frente da Comissão Nacional, à frente da Secretaria Superior, porque nós somos apenas o braço de gestão dentro do Estado de São Paulo. Então, eu não tenho essa permissão para escrever. Por mim, já estaria tudo escritinho, bonitinho, e já entregue para vocês por e-mail. Só que se eu fizer isso, eu estou dando um tiro na minha própria cabeça, porque a secretária da Comissão Nacional é a doutora Viviane, e a cabeça dela funciona de outra forma, num outro ritmo, num outro... E não é por questões exclusivamente de legalidade, tá certo? Então, calma, acho que a gente vai chegar no momento de estar com isso escrito, com essas regulamentações escritas, mas, infelizmente, eu não posso fazer isso nesse momento. Então, para o entendimento, a regra é essa. Já estou comunicando que 29 e 30 o sistema vai abrir. Para aqueles que não têm o PCP, façam o seu PCP em imagem, que é uma coisa que a gente vem falando há mais de 2, 3 meses. Tenha o PCP em imagem de todos os seus programas em Word. Deixem eles prontos para que, eventualmente, a gente possa colocá-los no processo. E, segundo, sigam estritamente, esse quadrinho eu posso compartilhar, vocês devem ter aí. Há um erro nesse quadro, que é o erro, a gente pode dizer erro, por quê? Porque eu não posso aumentar a vaga se eu tenho um credenciamento provisório. E essa foi a nossa alegação, e simplesmente a CELEI São Paulo saiu perdendo nesse processo. E agora eles descobriram, puxa vida, tinha que ter sido credenciamento provisório. Infelizmente, nós não somos, a gente só é o meio de comunicação contra 26 organizações do restante do país. Essa é a nossa grande dificuldade hoje, que a gente vê para esse processo. De qualquer forma, não vai mudar nada. Foi autorizado que seja aumento de vagas, a gente vai atender, vamos colocar, e seja o que Deus quiser. Segunda coisa, a questão do Exército. Sim, a questão de 5 anos, isso já está, já foi colocado em plenária, já foi colocado. É óbvio que tudo isso está nas atas.
infelizmente, tem que ser entendido pela Comissão Nacional de que tem que ser colocado numa resolução, numa nota técnica de esclarecimento. E é isso que a gente espera da Comissão Nacional, ou melhor, da secretária da Comissão Nacional. E isso é a obrigação dela, que ela tem que fazer. Com relação ao Exército, já vou te dar a palavra, Adriano, só mais um minuto. A questão do Exército, que tem aqueles que têm vaga trancada, programa de pré-requisito área cirúrgica básica, 21. Eles vão retornar, já deram o ok para vocês que irão retornar e assumir a sua vaga, porque este ok tem que ser dado até o dia 30 de julho de 2021. Então, eles já entraram em contato com vocês, já falaram que tudo bem, vamos assumir, seguiremos no dia 1º de março, estaremos lá, no dia da matrícula. Eles poderão fazer a sua opção se vão querer fazer cirurgia geral ou se irão fazer cirurgia básica. O cadastro, a nosso ver, e aí não sei se o Kimura quer, deverá ser como cirurgia geral, e eles vão sair em 2 anos. Mas eles têm que deixar obrigatoriamente, documentalmente, dizendo: eu vou sair em 2 anos. Ou eu vou ficar 3 anos. Lembrando que quem falar que vai ficar 3 anos, chega no R2 e quer fazer cirurgia plástica, quer prestar, ele não vai poder prestar para cirurgia plástica. Ele não vai poder prestar para urologia. Ele vai ter que terminar os 3 anos. Quem fizer só 2 anos, eles serão cadastrados como 2 anos e o sistema deverá ser alterado para que ele não seja um médico desistente, e sim que ele saia dali. Mas isso é um problema de sistema, computador, tecnologia de informação, que a doutora lá tem que resolver com a CESU. Tá claro? Adriano. Paulo, eu tinha entendido daquela primeira reunião, com relação à cirurgia de 2 anos, que terminado o R2, aquilo que você falou, o camarada sai e tem 5 anos para fazer a especialidade. Porém, que ele não poderia optar por ficar para o 3º ano. E isso teria que ser um novo concurso, uma nova tomada. E uma coisa que eu acho que tem que ficar claro, que eu vou dar um exemplo daqui da Medicina ABC, que já houve discussão nesse contexto, é assim: a partir do ano que vem, nós vamos ter R3, R1, R2, R3. O cara que está terminando o R2 querer já iniciar o R3, sendo que a gente ainda não tem um R3. Quer dizer, isso é possível? No meu entendimento, isso não seria possível. O R2 do programa de cirurgia de pré-requisito que desejasse fazer o 3º ano, ele só poderia ser alocado em um local que tivesse uma vaga de R3 aberta. Por exemplo, uma desistência do cara de 3 anos, e aí e não no novo modelo de programa de 3 anos. Senão, nós vamos ter os R1s que entrarem para 3 anos e mais os R3 que vieram do R2. Quer dizer, eu não tinha tido essa interpretação nem essa inteligência da coisa. Quer dizer, você vai para onde, e se tiver vaga, mediante a um novo, sei lá, concurso, uma prova, sei lá. Exatamente isso. É exatamente isso. É isso. Tá bom. Isso. O R2, certo? O R2 do programa de pré-requisito em área cirúrgica básica, que se forma agora em 28 de fevereiro de 2022. E resolveu que na vida dele ele quer ser um cirurgião geral. Ele chegou à conclusão que o programa de pré-requisito não dá nada para ele a não ser as competências sem dar o certificado. E quer prestar um R3 de cirurgia geral, aonde tiver a vaga remanescente, ele vai poder prestar. Ele vai poder prestar a vaga nesses novos esses credenciamentos provisórios que estão abertos? É uma resposta que agora você me colocou uma pulga atrás da orelha. Porque se a vaga está lá, por que ele não pode prestar?
Agora, eu acho que não. Eu acho que ele vai ter que começar Paulo, no não R1. confunda. Então, não vamos confundir. No Mas meu deixa eu- entendimento, Não pode. daquela reunião, não pode. Não Não pode. confunda. Fala, Kimura. A vaga só vai existir a partir do momento que houver progressão. Então, eu tenho lá um programa de cirurgia geral que hoje já corre na USP e no ano de 2022 vai ter uma vaga disponível. Se a instituição assim o desejar, pode colocar essa vaga em disputa. Entretanto, mas, assim, esses programas novos que vão começar em 2022, chegar em 2023 vai ser R2, chegar em 2024 vai ser R3, somente em 2024 pode assumir o R3. Você não pode disputar um R3 que não existe ainda. É isso. Melhor não confundir, foi exatamente isso que eu entendi, Kimura, porque, na verdade, só para o ano que vem que nós vamos ter esse cara. A partir de 23, esse cara não existe mais. Entendeu? Então, você pega um cara que tem que ter 5 anos para prestar residência, ele vai esperar passar 3 anos e vai querer entrar. Aí, sei lá, se tiver vaga remanescente. Agora, não, ele quer dar continuidade direta, ele não vai conseguir. Não tem como. É isso, não é? É isso. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Mais uma vez. Eu tenho uma pergunta, ô Kimura, eu tenho uma pergunta que sai um pouco fora da... Espera um pouquinho, caramba, estou falando. Existe uma pergunta. Vai sair o certificado como cirurgia geral? Não. Quem é cirurgia básica vai sair como cirurgia básica. Quem é cirurgia geral vai sair como cirurgia geral. Só isso. Pode falar. Não, é uma pergunta que sai um pouquinho da situação. Já foi decidido a data do início do programa em 2022? Que 1º de março é terça-feira de carnaval. Olha, 1º de março é terça-feira de carnaval. Talvez não tenha também. Se Deus quiser, não vai ter. Mas é feriado. Portanto, deve se iniciar no primeiro dia útil e começar. Não deve, não aconselho, deveria ser proibido começar no sábado de carnaval. Isso eu posso te garantir. Eu sei, Ricardo, que você está perguntando. Você fala para mim, foi discutido isso na Comissão Nacional? Não, não foi discutido isso. Ô, Paulo, é que eu tenho outro problema. Dia 2, que é quarta-feira de cinza, é feriado na Unicamp também, o dia inteiro. Teoricamente, meu primeiro dia útil de março é 3 de março. É o dia que eu entendo que deve começar a residência. Eu, você e todos que têm bom senso concordam com isso. Comece dia 3. Comece dia 3. Aqui na Secretaria Municipal de Saúde, se eu não me engano, é ponto facultativo. Geralmente começa depois do meio-dia. Querem receber os residentes depois do meio-dia? Recebam, acolham. É um dia que eles vão poder fazer a confraternização com os demais. O que não acho prudente, em hipótese alguma, é colocar os ortopedistas R3, R2, na saída da matrícula, capturando os residentes para colocar de plantão no sábado, domingo, segunda e terça. Isso é a temeridade que eu fico preocupado. Eu não recomendo. Estou falando ortopedista. Perdão, pode ser ginecologista. Paulo, me preocupa uma coisa. Se dia 28 é o último dia de residência dos R que estão saindo, convencê-los a ficar mais 1 ou 2 dias vai ser uma tragédia, hein? Talvez seja melhor começar na segunda-feira de carnaval, que não é feriado. É só uma... Desculpe, doutor Ricardo. Doutora Adriana. Não, eu só estou pensando aqui porque o que pode acontecer é que dia 1º e dia 2
não tenha nem os Rs que estão saindo, nem os Rs que estão entrando, e vai ficar somente os residentes que progrediram. Pode dar furo em agenda, vai ser uma tragédia, hein? Só uma Adriano, pimenta aqui na nossa... Oficialmente, é 1º de março que começa, é determinada, a Comissão Nacional determina, 1º de março. Não começa dia 28, não começa, começa dia 1º de março. Infelizmente, nesse país, temos carnaval. Vamos lá, só com relação ao que está na letra nua da lei, né? A Comissão Nacional fala em 1º de março, eu abri lá o site da CNRM, ele continua com o informe de 1º de março. Além disso, o carnaval não é feriado oficial. Algumas cidades param o serviço, outros serviços não param, né? E em São Paulo, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, é dado ponto facultativo, então, em teoria, os nossos residentes começariam só no dia 2, após ao meio-dia, que é quarta-feira de cinzas. Mas tem alguns serviços particulares que eles continuam rodando normalmente, né? Então, assim, na letra da lei, 1º de março é o início da residência. Perfeito, Cris. E na forma da lei, começou depois do dia 1º, compensa no final do R3. Se for ler a lei, é isso que está escrito. Se for termos rígido, né, no processo. Começou dia 2, vai se formar dia 1º, vai se formar dia 2. Claro, não precisamos ser tão rígidos assim. Nós podemos gerir de uma forma diferenciada. Eu acho que o primeiro dia de um residente que chega na instituição é o primeiro dia de acolhimento, é o primeiro dia de conhecer. Para isso existem os R2, que migraram para R2, os R3, que estão lá. E, acima de tudo, residente não toca serviço. Residente está lá para aprender, e aprender com quem está lá. Então, se eu tenho a residência, eu sei que no carnaval eu vou ter a minha equipe montada para a assistência ao público, independente do residente, ou contando com os residentes que estão no R+, e aí sucessivamente. É isso que, como um coordenador, ex-coordenador, qualquer coisa, faria. Paulo, penso exatamente igual a você. Então, assim, eu acho que, como a Unicamp só começa no dia 3, o problema do dia 1, 2 e 3 ser esquema de plantão e quem vai tocar esses plantões, se vai ter residente que não vai querer continuar porque terminou no dia 28 de fevereiro, é a pessoa que está lá que vai ter que organizar o serviço. E não exigir que pessoas começam antes num feriado, que eu acho que é incompatível, e manter pessoas. A residência tem que funcionar, o hospital funciona independente do residente. Ponto pacífico. É isso que eu penso também. Eu só retiro o exemplo dos ortopedistas, porque eu tomei uma cotovelada aqui. Tudo Serve para bem, imagina ginecologista. a cotovelada que você tomou. Algo mais, gente? Que vocês queiram compartilhar conosco alguma questão mais? Infelizmente, não foi retirado de pauta moradia, foi retirado de pauta gestante, foi retirado de pauta que tinha, né, a seleção pública, tudo por questões incompatibilidades jurídicas. Deixa eu falar. O Hilton me perguntou no privado sobre a questão da prova online. Aparentemente, a prova online não será aceita pela nova resolução de seleções públicas. O cara fica dando moleza aqui, depois eu dou uma encostada nele, ele reclama. E nessa seleção pública não foi colocado. Como já existem alguns editais soltando, vai ficar aquela confusão se soltar. A gente interpretou a retirada de pauta da seleção pública como isso, para que isso possa ser rediscutido, publicado e começar a valer a partir de 2023.
e não para essa seleção que está sendo feita agora. Essa é a nossa interpretação. Aí o Wilton chegou e falou para mim, você garante? Não, infelizmente eu não garanto. Não dá para garantir. Eu acho que se você for fazer online, faça. A legislação hoje é omissa com relação a isso. A gente fez uma tratativa, o jurídico barrou. É isso. Mas, assim, está nesse vai e volta, que vocês bem conhecem de legislação. Agora, se o coordenador da Serem pode falar para vocês que faça ou não faça, isso vai do escopo de cada um. A gente acha que só vai valer para 2023, mas nunca se sabe, tá? Então, antes que alguém pergunte, a gente já esclarece isso. E é isso mesmo, a questão da online, segundo que consta para nós, não foi... a Comissão Nacional não vai se posicionar a favor. E outra coisa, na verdade, assim, na nova resolução que foi constituída, até tem lá, poderá ser online ou presencial. Só que online conforme resolução da Comissão Nacional. É isso que está escrito na nossa resolução escrita pelo grupo. Ocorre que não vai ter resolução. E se colocar agora isso, o que significa? Ah, então eu posso fazer online. Não, se não tem regulamentação, eu não posso fazer online. E foi esse o motivo também de ser retirado de pauta, para que a gente postergue um pouquinho e deixe para o ano que vem. A partir do ano que vem, o que a gente quer? Além de constar oficialmente o online, mas que a regulamentação do processo online seja feita. Na primeira minuta, a gente já tinha feito o processo já com a regulamentação. Isso foi retirado e deixado apenas que a possibilidade de fazer online conforme regulamentação. Então, por isso que retardou. Então, a gente acredita que a retirada foi estratégica, permitindo que quem queira fazer online, faça. Fazer matrícula online? Beleza. Fazer tudo, ok. Tá? Foi isso. Algo mais? Gestante. Não temos ainda. Quer dizer, temos a resolução, mas também tem alguns parâmetros lá que estão sendo revistos e colocados pelo grupo de COJUR, né? E moradia, eu acho que vocês têm acompanhado, é um processo que, como o doutor Kimura colocou, um processo muito preocupante para todos. Por quê? A medida provisória continha o termo se necessário, como é que era? Se provar a necessidade. Se provar a necessidade e estrategicamente, talvez, não sei por quem, mas os astros conspiraram, subiu essa complementação de comprovadamente. Então, estamos aguardando uma posição da Comissão Nacional. Neste momento, entendemos que o residente tem o direito à moradia, não há remuneração, não há auxílio moradia, e que, na verdade, isso tem que ser ofertado pelas instituições. E ele pode ou não declinar do processo de ter a sua moradia. É isso. Deixa eu falar. Uma coisa que eu acho que deve ser aconselhado para todos aqueles que forem fazer seu edital, ofereça ou não ofereça a residência, constar isso em edital e, no momento da matrícula, fazer algum tipo de manifestação por parte do residente, dizendo que ele abre mão dessa moradia. O direito da moradia, ele tem.
Resta saber se tem direito apenas aqueles que efetivamente consigam provar a sua necessidade de moradia, tá? Do tipo, eu moro a 500 quilômetros do hospital. Ok, você tem necessidade, aí vai se tentar. Vai alugar um hostel para ele? Vai colocar num alojamento com 2 metros quadrados em habitação coletiva? Isso tudo não está ainda decidido. Mas você pode regulamentar isso, ou seja, você tem direito à moradia se você provar a sua necessidade numa habitação coletiva com quartos, com banheiros coletivos, com 6 camas, 8 camas, 10 camas. Esse seria o que a instituição está oferecendo para aqueles que têm esse direito. E deixar claro se vai adotar ou não vai adotar esse tipo de moradia. Isso pode ser derrubado legalmente? Aparentemente está sendo muito fácil isso. Estive em Brasília, só um advogado que eu conversei tem 45 ações contra uma instituição de Brasília. E, como eu já disse anteriormente, eu acho que isso coloca em risco todo o sistema da residência. Não é só essa questão de pagar ou não pagar, porque ele coloca em risco todas as instituições. Porque, pela interpretação dos juízes e dos advogados, é que todos eles têm direito. Independente se ele mora, se ele estuda na Unifesp e mora na Vila Mariana, ele teria direito Se ele quer falar comigo, por isso que ele está falando. Então, existe essa possibilidade. Eu recomendo que vocês constem isso em edital, a caracterização das eventuais moradias que vocês disponibilizem, seja alojamento conjunto. Eu acho que quanto mais, ou regulamento, por exemplo, a Universidade de São Paulo coloca no regulamento próprio, remete a um regulamento próprio. E o candidato, eu quero me candidatar, eu não quero me candidatar. Eles têm um prédio com 200 leitos, mas mesmo assim, eles teriam que fazer esse processo de seleção. Porque, embora não esteja escrito na lei, foi isso, como o Paulo falou, lá na medida provisória está o texto correto, e isso sumiu no texto da lei. Por isso que a gente recomenda esse tipo de ação, porque isso pode, lá na frente, significar alguma coisa. E a gente está envidando esforços para que isso seja modificado em âmbito de legislativo, porque vai ter que fazer um adendo nessa lei regulamentando esse item. Tá? Precisa ser feito isso, porque senão significa falência de todo o sistema de residência médica. Tá? Então, principalmente as coremes pequenas, ou seja, aquelas instituições que não têm muitos programas, não têm tantos residentes, tenham essa preocupação, porque essas instituições é que provavelmente serão mais atingidas. Tá? E não tem jeito. Temos vários grupos de advogados. A OAB registrou uma série de advogados que ganharam ações em Goiás, em Santa Catarina, para que eles pudessem atuar em São Paulo. Então, preparem-se, tá? E, infelizmente, isso é uma coisa que nós, em São Paulo, não temos como atuar. Diria mais até que a Comissão Nacional de Residência Médica também não tem muito o que fazer, e a alternativa seria essa, de se lançar a campo, tentar negociar com o Legislativo uma mudança na lei para que se possa contemplar. Se não houver isso,
Infelizmente, na minha visão, pode significar o fim da residência médica como conhecemos. É uma visão pessimista? Sim, é uma visão pessimista. Mas nenhuma instituição vai querer ter residência médica correndo o risco de ter que ressarcir seus residentes nesses valores. Tá? A gente já ouviu falar de em torno de R$60 mil por residente. Tá? Multiplique isso pelo número de anos, desde 2011, que foi publicada a lei, e o número de residentes que vocês têm. É uma conta simples, tá? Multiplica isso por 50, 60 mil reais, né? Aí eu acho que todo mundo vai pensar, tá? É isso. Aproveitando aqui, deixa eu só voltar aqui, tem uma... Rosana, eu queria só um esclarecimento. A Rosana pergunta, quem tem programa de área básica, que fez PCP de cirurgia geral, e que a CNRM propôs aumento de vagas, precisa alterar alguma coisa no PCP em 29 e 30 de setembro? Nosso caso, no PCP tinha 2 vagas e a CNRM propôs 2 vagas. Bom, primeiro, vocês tinham... Eu queria que a Rosana me respondesse. Você tinha programa de área básica, só área básica? Não tinha programa de cirurgia geral? Rosana? E sem essa resposta, eu não sei. Tem que seguir a tabela, tá certo? Se ela só tinha programa de área básica, ela tinha que fazer um PCP, de credenciamento provisório, em cirurgia geral. E se ela já fez, beleza, tá lá, 2 vagas, e a CNR propôs 2 vagas. Acabou o problema. Não sei se eu respondi. Agora, se ela tinha cirurgia geral e tinha também cirurgia básica, aí entra na questão. Não houve aumento de vagas? O PCP dela é o PCP de cirurgia geral de 3 anos e acabou. Está tudo certo também. Tem aumento de vagas. Tá bom? Acho que ela já saiu, então está dada a resposta. Acho que era o Antônio Gil que perguntou. O que mais? O pessoal do São Cristóvão está perguntando se esse adendo sai esse ano. A pergunta é, será que esse adendo vai sair? É isso. Para quem quiser, o Juliano gentilmente postou aqui a resolução número 2 de 2015, que traz exatamente o artigo 7º, que deverá cair, né? O médico residente que concluir o programa de pré-requisito em área cirúrgica básica com duração de 2 anos, ou o programa de residência médica de cirurgia com 3 anos, poderá realizar processos seletivos às especialidades cirúrgicas. Isto é a que deve acabar. Por quê? No momento em que acabou a área cirúrgica básica, este artigo cai por terra. O artigo 8º, que vai continuar, será possível ao final, ou melhor, desculpa, é o artigo 8º que cai. Será possível, ao final do 2º ano, o candidato que escolheu cursar o programa de residência médica em cirurgia geral prestar nova seleção para outra especialidade cirúrgica? Não, exatamente pelo artigo anterior, não vai poder mais, porque acaba a área cirúrgica básica. Ok? É isso que ficou. Dúvidas? Então, quem está fazendo programa de cirurgia geral, chega no R2, eu quero desistir, eu quero prestar, ele não pode desistir. É isso. No frigir dos ovos é isso. Certo, Luciano? Certo. Certinho. Bom, pessoal, se ninguém tem dúvidas, nós vamos encerrar por aqui hoje. Como eu falei, nós temos um compromisso agora às 3 com talvez para discutir moradia com a Procuradoria do Estado. Então, eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos. Kimura, você quer encerrar?
Paulo. Algo mais, gente? Tudo em paz? Boa viagem, Adriano. Seja bem-vindo, sem mosquito. Cuidado com a chikungunya. Certo? E vamos que vamos. Vamos continuar tentando administrar o barco. Falou? Obrigado a todos. Até mais.